Bom dia, que a luz do Divino Mestre esteja brilhando em vossos corações e iluminando os vossos caminhos. Assim diz a palavra de Deus. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vô-lo conceda. João capítulo 15, versículo 16, explica a relação entre Jesus e seus discípulos, destacando a escolha feita por Jesus para eles deem frutos que permaneçam. Isto implica em uma vida frutífera e no cumprimento do propósito divino, com a garantia de que o Pai atenderá às suas orações em nome de Jesus. Jesus enfatiza que a iniciativa da escolha veio dele, não dos discípulos. Essa dignação implica em uma missão específica: ir e produzir frutos. Esses frutos não são apenas resultados tangíveis, mas uma vida transformada e impactante que reflete o amor e a verdade de Deus. O fruto deve ser duradouro, não passageiro. Isso significa que a influência do discípulo deve perdurar, deixando um legado de transformação e de fé. Assim como os discípulos foram escolhidos para uma vida frutífera e duradoura com o objetivo de glorificar a Deus, o crente deve refletir o caráter de Cristo em sua vida, demonstrando amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Através do testemunho e do serviço do crente, a mensagem de Jesus continua sendo propagada, alcançando novas pessoas e garantindo frutos para o reino. João capítulo 15, versículo 16, enfatiza a importância da vida frutífera e duradoura para o crente. Que resultado da escolha feita por Jesus e da sua união com Ele, com a promessa de que atenderá às suas orações. Fomos escolhidos especialmente pelo Senhor Jesus Cristo. Mais uma coisa que chama a atenção, ouvintes. Jesus escolhe o ser humano para fazer a vontade dele. E uma vez escolhido, Jesus capacita os filhos deles, tanto homens como mulheres, adolescente e criança, ele capacita um por um, segundo a condição que ele dá a cada um. E quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus, quando o adolescente ou criança de Deus começam a ser usado pelo Espírito Santo de Deus, Deus os encontrou de uma forma e mudou todo o seu caráter para que eles brilhem a glória de Deus. Mas o tempo vai passando e o que está acontecendo em muitas pessoas que outrora foram escolhidas e eleitas pelo Senhor Jesus Cristo, só que gostaram do que estão fazendo ou do que estavam fazendo e perceberam que se Jesus está sendo reconhecido, por que não eu possa ser também? E a pessoa começa a desviar
todo o seu caráter que Jesus havia lhe encontrado, a pessoa começa a mudar o seu caráter, a sua atitude, levando a outras pessoas a se elogiarem, aproximarem-se deles e falam mais deles do que do próprio Senhor Jesus. Então o fruto não será mais para Jesus, mas para o homem próprio. E ali ele percebe que algumas pessoas começam a elogiá-lo, começam a caminhar com ele, e para não perder tais pessoas, ele começa a elogiar e a colocar essas pessoas para fazerem alguma coisa juntamente a ele. Já não falando do amor de Jesus Cristo, já não falando através de Jesus Cristo, ele induz essas pessoas a fazerem o que ele quer que faça. Pela madrugada eu mencionei: convém que Cristo cresça e eu desapareça. Esta é apenas uma continuação do texto de manhã. E vemos hoje muitas pessoas, muitos locais, cheios das pessoas recebendo palavras humanas, palavras que não transformam, pessoas que deixaram de falar do amor de Jesus Cristo para falar de si próprio, dizendo que são capazes de fazer coisas, e assim corrompe a fé de terceiros que criam na palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus, e dão mais ouvido àquela pessoa que está liderando do que a própria palavra de Deus. Quero dizer com isto, ouvintes, quando você for escolhido por Deus, como já é, quando você estiver à frente de algum trabalho para falar do amor de Jesus Cristo, Ele te encontrou de uma forma e te transformou da forma que Ele quer continuar usando a sua vida. Vigiai e orai, para que você não caia como algumas pessoas estão caindo ou caíram, deixando a glória que pertence a Jesus, pegando para si e levando a multidão a fazer coisas que escandalizam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro que nos anos 80, quando eu comecei a mencionar a palavra de Deus no altar ou fora do altar, nas casas ou nas praças, a gente da época sempre falávamos: você viu aquela igrejinha distante? Os irmãos da igrejinha distante que não tinham instrumentos, mal tinham bancos para sentarem, mas eram pessoas tementes a Deus, pessoas com os corações quebrantados, cheios do Espírito Santo de Deus, pessoas que chegavam à sua igreja e dobravam os joelhos para orar e não tinha tempo para terminar a oração. Às vezes alguma passava o culto todinho orando de joelho, com a cara no pó, falando com Deus para abençoar o pastor, para abençoar a igreja. Aquela igreja pequenininha no interior, em que muitas pessoas olhavam e não davam créditos, porque não tinha instrumentos, não tinha microfones, não tinha nada. Era apenas as paredes e alguns caixotes para sentar
e a maioria, a grande maioria, ficavam de pé. Mas eram pessoas tementes a Deus. Eram pessoas cheias da presença de Deus, porque falavam de Jesus, viviam a vida de Jesus, pediam e tinham o caráter de Jesus, pessoas que adoravam o Senhor Jesus Cristo e não tinham vergonha de deixar Jesus brilhar na vida deles. Hoje esta geração não conhece uma igrejinha do interior, mas já chegam nos templos super maravilhosos. Não sou contra um templo grande, mas estou falando do templo que tem que habitar o Espírito Santo de Deus. A alma sedenta de ouvir a palavra de Deus chega até tais pessoas, mas aquele templo não tem a unção de Deus. Porque uma vez, quando Deus usava, tais pessoas preferiram pegar a glória para si, crescer, subir mais alto, mostrar que podiam fazer tantas coisas e deixaram a presença de Jesus Cristo. Não foste vós que escolheste a mim. Jesus te escolheu para que vades e dê fruto, mas não perca a sensibilidade do Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando você perceber que a sua carne está tentando ser maior do que o teu espírito, dobre o seu joelho, fale com Deus, rasgue o seu coração e fala: Deus, eu não estou me reconhecendo. Perdoa-me, Senhor. Mas me coloque na posição de servo, Senhor, pois toda honra, toda glória pertence ao Senhor, e um elogio que eu recebi está tentando me engrandecer. Não foi para isto que eu fui escolhido. Reconheça, ouvinte, que você é uma pessoa escolhida pelo Senhor Jesus Cristo para dar fruto, não para pegar ou receber a glória de Jesus. Tenha Jesus o centro da sua vida. Precisamos colocar Jesus como centro de nossas vidas. Pouquíssimas igrejas falam da palavra de Deus. Pouquíssimas igrejas hoje falam do amor de Jesus. Pouquíssimas pessoas hoje têm Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Tem o Senhor Jesus Cristo como parâmetro para salvar almas. Observe onde você tem ido para ouvir a palavra de Deus. Procure aquela igreja que mencione a palavra, a Bíblia Sagrada, que tem Jesus Cristo como centro das suas pregações e orações. Jesus está voltando, ouvinte. E nesta manhã, final de manhã, ainda podemos clamar a este Jesus para não deixar com que a glória dele seja pega por nós. Ainda possamos falar com o Senhor: Deus, faz-nos servos, mas servos tementes e cheios da tua presença. Cuidado, ouvintes, para que a glória de Deus seja desviada dele para você. Você foi escolhido, e quem te escolheu te capacita. E uma vez capacitado, você tem que devolver esta glória ao Senhor Jesus, porque não é sua. Se alguém te elogiar, se alguém falar que você é maior, mostre tais pessoas que maior é o Senhor Jesus, que você é apenas um servo, escolhido e preparado por Ele. Faça a vontade de Deus, dê frutos, mas fale do amor de Deus a quem esses frutos têm que conhecer e viver na presença de Jesus. A palavra de Deus é uma palavra simples,
uma palavra que possa levar-nos à salvação. Dê tudo para a glória de Deus. Dê o seu tempo, dê o seu amor, dê a sua fidelidade, dê a sua atenção para fazer a vontade de Deus. Tenha sede das almas que não têm Jesus Cristo. Peço, Senhor Jesus, Senhor, me capacita, mas seja o único na minha vida, seja o primeiro da minha vida. Usa-me segundo a tua vontade. Seja um vaso transformado pelo Senhor Jesus. E seja por Ele, ouvinte, abençoado. Você verá que é maravilhoso ter a presença de Deus na sua vida. É maravilhoso sentir a presença do Espírito Santo de Deus usando-nos, fazendo a vontade de Deus. Tenha essa experiência com Deus sempre que você colocar Jesus à frente, porque você foi escolhido por Ele e Ele tem o prazer de te abençoar. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele conceda. Faça tudo em nome de Jesus. Peça sempre a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo e tenha suas orações respondidas, tenha suas súplicas alcançadas, tenha suas bênçãos diante de você em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer deste o momento do milagre. Feche os teus olhos, abra o seu coração e fale com o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Todo-Poderoso, Pai, em Teu nome clamamos agora, Jesus. Alcance as nossas orações e nos dê as respostas. Deus, tem homens e mulheres, ó Pai amado, neste momento, Senhor, falando contigo, porque precisam de serem abençoados. Tem pessoas, ó Pai, falando com o Senhor neste momento porque precisam de receber a cura de uma enfermidade. Ou que alguém da família receba a cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que estão internadas, ó Deus. Pai, a Tua palavra também nos diz que verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre os Teus ombros. Vá de encontro a essas pessoas, ó Pai, que estão sendo representadas, estão sendo pedidas em orações, ó Pai. Vá de encontro a essas pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo e ministre a cura para cada uma delas em nome do Senhor Jesus. Deus soluciona, Pai amado, toda a dificuldade que essa família está passando. Esta pessoa, Pai amado, que está, Senhor, passando por um momento difícil, seja alcançada pelo Senhor agora. Deus, família é um projeto de Deus. Abençoe esta família, abençoe este lar, abençoe esta casa, abençoe essas vidas, em nome do Senhor Jesus. É o que oramos e pedimos na certeza que fomos alcançados em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para sempre. Bem, ouvintes, estamos chegando ao final de mais um Vamos Orar. Estaremos aqui às 19 horas, se assim Deus nos permitir. Tenham todos uma boa tarde. Deus esteja presente e viva Cristo, o nosso Senhor.